Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, os nossos votos de saúde e paz para você, sua família, e que Jesus esteja sempre em sua casa, com os seus familiares, que as bênçãos do Senhor, do mais alto, estejam sempre com você. Nós estamos sempre recorrendo aqui às respostas de Chico, às suas orientações, aos seus casos, à sua biografia, porque Chico Xavier é um mestre do espírito, não é? Sempre nos ensinava muito e continua a nos ensinar. E no programa passado, nós falamos a respeito da presença de Chico Xavier no segundo Pinga Fogo, que foi realizado pela TV Tupi, Canal 4, que hoje não existe mais. O primeiro programa fez tanto sucesso que eles convidaram Chico Xavier para participar de um segundo Pinga Fogo. E o Brasil parou diante dos aparelhos de TV. À época, as imagens eram transmitidas em preto e branco, não é? Ainda, pelo menos em casa ou em Uberaba, não havia TV colorida, né? Comecinho da década de 70, 1971. E Chico Xavier, durante ali 4 horas e meia, respondendo às perguntas que lhe eram formuladas por jornalistas, estudiosos, e perguntas também que eram feitas por telefone. E ele falava sobre diversos assuntos, as perguntas eram as mais diversas, como, por exemplo, aqui, felicidade. É um assunto que interessa a todos nós. Quem é que não deseja, quem é que não quer ser feliz, não é? Foi perguntado a Chico, sabendo-se que este mundo não é de felicidade, pode-se entender que não devemos buscar sermos felizes neste mundo, esquecendo de nós mesmos e vivendo para o bem? Foi a pergunta feita. Já que este mundo não é de felicidade, não devemos buscar ser felizes neste mundo? Chico respondeu: a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade desse espírito e um meio de progredir. Devemos entender que é aqui na Terra que o homem passa por transformações até chegar ao aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento do espírito, se não a felicidade? Então, a resposta de Chico, ela é muito abrangente, é sintética, mas muito abrangente. A encarnação não é uma punição. Nós não estamos na Terra para sofrer. Nós não encarnamos apenas para sofrer as consequências de nossos erros, de nossos deslizes. Nós não estamos aqui apenas em função do passado. Nós estamos aqui também em função do presente e do futuro. Porque muitos imaginam que nós estamos aqui apenas em função do passado. Não. Claro, nós estamos aqui com as consequências. Nós estamos aqui com a colheita da semeadura efetuada, mas nós não estamos aqui na Terra apenas em função do passado. Nós estamos em função do presente. É como os espíritos nos ensinam. Cada dia é dia
de se reconstruir o destino. E isto é possível. Então, nós não podemos nos entregar a uma resignação passiva. Muitos se entregam a uma resignação passiva. Ah, é o passado, eu devo sofrer, é coisa do passado. A nossa resignação deve ser uma resignação ativa, ou seja, uma aceitação com trabalho para melhorar sempre, porque nós podemos amenizar. Os espíritos nos ensinam que nós podemos amenizar as nossas dívidas, os nossos débitos. Eles podem ser amenizados pelo nosso comportamento presente. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui fazendo uma nova semeadura. Uma nova semeadura, porque a vida nossa no presente é colheita e semeadura. Colheita e semeadura. Estamos colhendo e estamos semeando. Estamos colhendo, estamos semeando. Agora, não estamos apenas colhendo o mal, não. Porque nós ficamos com a impressão que não temos também coisa boa para colher. Né? Quando se fala em karma, nós interpretamos o karma apenas em seu aspecto negativo. E a palavra karma significa conta do destino. Conta do destino, não é? Nós também fizemos o bem, fizemos algum bem, pelo menos algum bem, fizemos em vidas anteriores e também estamos colhendo. Estamos colhendo o resultado desse bem que possivelmente também fizemos, não é? Porque nós não conhecemos uma pessoa que só faça o mal, apenas o mal. Alguém pode... existe. Bom, mas eu não conheço. Não é? Alguém terá sido bom para, por exemplo, um criminoso, um assassino, um delinquente, terá sido bom para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, ou às vezes para o seu pai. Talvez não tenha sido bom para os semelhantes, mas tenha sido bom para alguém, às vezes até para uma pessoa desconhecida. Em seguida, depois dessa pergunta sobre felicidade, perguntaram a ele sobre fanatismo. Perguntaram a ele por que uma pessoa muda de religião e se fanatiza. Realmente o fanatismo é um problema sério, né? O fanatismo é a fé cega. O fanatismo gera o preconceito. O fanatismo leva à violência. Principalmente o fanatismo religioso. Qualquer tipo de ideologia extremista é prejudicial, é nociva. Vejamos bem, a ideologia política, não é? A ideologia até no esporte, não é? Nós às vezes percebemos tanta briga nos campos de futebol, nos estádios de futebol, na política, não é? Qualquer ideologia extremista, ela é nociva. Nós devemos fugir disto. Então foi perguntado ao Chico, uma pessoa muda de religião e se fanatiza. Ele respondeu, triste da pessoa que é carecedora de fé. Referimos-nos à fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, pois a fé cega, esta já foi superada pelo Espiritismo. Segundo Allan Kardec, a fé inabalável
é aquela que encara de frente a razão, em qualquer época da humanidade. Olha, Kardec foi tão feliz, não é? Não apenas feliz em toda a codificação, mas quando ele escreveu sob a inspiração dos Espíritos, a fé verdadeira, a fé inabalável, é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fé aliada à razão. Não é uma fé fruto da imposição, fruto do fanatismo. Não é uma fé, vamos dizer, imposta, goela abaixo. Não é uma alienação, não é uma insanidade. A fé espírita é raciocinada. Esta é a fé espírita. Em seguida foi perguntado a Chico sobre a evolução. Vejamos que um assunto está mais ou menos relacionado ao outro assunto, não é? Foi perguntado a Chico: é necessário para o espírito atingir o grau máximo de evolução espiritual? Aprender todos os conceitos do conhecimento terreno, como os da física, da química, da antropologia e outros? Foi perguntado, quer dizer, o espírito para atingir a evolução, o grau máximo de evolução, ele tem que se doutorar em tudo? Ele tem que se doutorar em tudo? Foi a pergunta feita, não é? Resposta. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Respondem os espíritos: não, são os espíritos puros e que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Logo, cada espírito tem necessidade de experimentação no conhecimento da inteligência, procurando por si mesmo enfatizar o imperativo do próprio aperfeiçoamento no campo moral. Interessante que aqui nós estamos nos recordando de certas palavras de Jesus, quando Jesus diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vejamos, muito importantes tais palavras do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso nos leva a inferir que quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça, nós adquirimos uma maior facilidade para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Ou seja, nós vamos nos tornando receptivos, para os demais conhecimentos. Claro, eles não nos virão sem esforço, eles não nos virão de graça, mas nós os aprenderemos, nós os acrescentaremos à nossa capacidade, sem tantas dificuldades. Não é? Nós percebemos aí pessoas que têm tanta facilidade para o conhecimento, não é?
o conhecimento de idiomas, por exemplo, o conhecimento artístico, o conhecimento da música. Crianças que já nascem sabendo tocar vários instrumentos ou se expressar em diversos idiomas. Crianças que detêm um conhecimento extraordinário no campo da matemática, no campo da medicina, no campo da física. Hoje nós temos jovens que já estão formando, já estão adquirindo diplomas de médicos e advogados e de físicos aos 16, 17 anos de idade. Há pouco tempo lemos crianças que são consideradas superdotadas. Então, certamente são espíritos antigos que aproveitaram o tempo em vidas passadas, porque tudo é uma questão de aproveitar o tempo. Às vezes nós não aproveitamos o tempo que temos nesta encarnação. E nos falam os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que existem encarnações para determinados espíritos, encarnações que podem ser comparadas aos dias vazios, nulos. Dias nulos em que a pessoa não realizou nada, não fez nada, não conseguiu aprender nada, só ficou contando, vendo os ponteiros do relógio correrem, não é? Ainda sobre a evolução, foi perguntado a Chico no programa Pinga Fogo: o que poderá acontecer ao espírito que após várias encarnações não consegue se tornar um bom espírito? Após várias encarnações, né? Não consegue se tornar um bom espírito. Resposta: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui por força das sucessivas reencarnações. E as mudanças morais e intelectuais se estabelecem pouco a pouco. Tem aqueles que demoram mais, claro. Não é? Tem aqueles que... Eu me recordo de um professor que hoje é médico, de um professor que tive há muitos anos atrás, quando estávamos fazendo o cursinho. Ele era professor de zoologia e ele só conseguiu ser aprovado para a medicina. Ele foi aprovado no vestibular no 5º ano. E ele falava conosco, assim, na aula, lá no cursinho que nós estávamos fazendo, não é? Olha, eu prestei vestibular 5 vezes, mas acontece que eu não estudava. No 5º ano eu resolvi estudar. Quando eu resolvi estudar, eu fui aprovado em medicina. Nos outros 4 anos eu dormia. Eu ficava dormindo e não era aprovado. No 5º ano fui aprovado porque estudei. Então é o que diz o Chico aqui, olha. Ele se instrui por força das sucessivas reencarnações e as mudanças morais e intelectuais se estabelecem pouco a pouco. Nessas condições, o homem, utilizando-se da liberdade de escolha, processa sua evolução ao longo dos tempos. Pois, como nos dizem os espíritos, somos todos por Deus criados, já predestinados a nos tornarmos um dia espíritos puros. Então, é uma predestinação. Trata-se de uma predestinação. Um dia, todos nós seremos espíritos puros. Agora, está lá em O Livro dos Espíritos, não é?
Os espíritos disseram a Kardec que para alguns espíritos a erraticidade se torna mais longa. São os espíritos que esforçam menos. Aqueles que se esforçam mais, eles são premiados justamente pela lei divina. Aqueles que se esforçam mais, repetimos, eles são premiados justamente pela lei divina. E eles avançam mais rapidamente, ao passo, não é? Em comparação com aqueles que não querem evoluir, não querem avançar. Ainda uma outra pergunta sobre evolução foi feita a Chico. O desenvolvimento espiritual está apenas relacionado com a atual vida do espírito encarnado ou se junta às experiências anteriores, outras encarnações? Resposta: o estágio de desenvolvimento espiritual do ser não se relaciona com as ações presentes, mas profundamente reflete as vidas anteriores. Entretanto, o mais importante é que se continue trabalhando na seara do bem, a fim de que as reencarnações futuras se processem dentro de padrões de moral sempre mais elevados. Então, por exemplo, o nosso estágio de desenvolvimento espiritual, não é? O nosso estágio de desenvolvimento espiritual, ele reflete as ações de vidas anteriores. As ações de vidas anteriores. Mas não significa que eu também não possa evoluir nesta vida. Não significa que eu não possa crescer espiritualmente nesta existência. Quantas pessoas nós conhecemos que nesta existência cresceram espiritualmente de modo admirável. Nós podemos sim evoluir na presente existência. Aliás, nós estamos aqui para evoluir. Agora, esta nossa evolução de vidas passadas, somada à nossa evolução na vida presente, vai resultar na evolução que teremos na vida futura. É uma equação matemática. Evolução feita em vidas passadas, mais a evolução feita na vida presente, igual à evolução que teremos nas vidas futuras. E é assim que nós vamos evoluindo, de vida em vida. Por isso que nós não podemos deixar de acrescentar nada de bom em nós desde agora. Nunca é tarde para estudarmos, aprendermos, sermos bons, amarmos, perdoarmos. Nunca é tarde. Que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.